Iremos usar para fazer a receitinha desse pão, pessoal, leite em pó, açúcar, fermento biológico, sal, uma clara de um ovo e água. E a farinha de trigo. Pessoal, vou deixar na descrição a receita completinha, tá bem? Então, para começar aqui, na minha farinha de trigo, eu vou acrescentar fermento. Pessoal, não coloquei toda a farinha que eu vou usar aqui, porque eu vou acrescentando aos poucos quando haver necessidade. Então, eu coloquei aqui o fermento, vou misturar bem. Já acrescento aqui o leite em pó, o açúcar, o sal. Não tem segredo, tá, pessoal? Uma receitinha muito fácil. Nessa receita a gente não leva óleo, não leva manteiga. Então é só misturar tudo. E vou acrescentar a água. Eu acrescento a água de uma vez só. Vou misturar aqui muito bem. E nesse momento, pessoal, eu vou começar a acrescentar aos poucos a farinha de trigo. A medida que eu tô usando, pessoal, eu tô medindo nesse copinho aqui, ó. Esse copinho de requeijão, que vem requeijão, tá? Então, aqui eu acrescentei mais uma xícara. Mais um copo, né, pessoal? De farinha de trigo. Vou levar essa massa agora para uma bancada, para que eu possa trabalhar melhor com ela. Aqui, pessoal, eu vou trabalhar colocando aos poucos a farinha de trigo. Nesse momento aqui, é necessário ir colocando aos poucos para que a massa não fique tão dura, tá? Fica aquela massa tão dura, pesada, e o pão acaba não ficando fofinho. Eu sovei aqui por 10 minutos e a massa, a textura dela é essa aqui, o ponto dela é esse, tá, pessoal? Olha, não gruda na mão, tá? Se você fizer como eu te falei, que é apertar ela, você vai ver que aqui por dentro ela tá úmida, tá vendo? Mas por fora ela não tá uma massa pegajosa. E o legal... O segredo do pão para ele ficar fofinho, pessoal, é sovar bastante, tá? Quanto mais você sovar, o resultado do seu pão será melhor. Esse aqui eu marquei 10 minutos certinho, sovando naquele mesmo movimento que eu mostrei para vocês. Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar com essa massa para a mesma bacia que eu usei. Então, vou colocar um pouquinho de farinha de trigo. Vou virar aqui para não grudar. Vou colocar essa massa
aqui. E vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo por cima, para que ela não resseque. Agora eu vou colocar um saquinho plástico por cima. Você pode colocar um pano de prato, ou se for uma bacia que tenha tampa, é só você tampar. Vou deixar ela aqui bem tampadinha, quietinha. Vou deixar dentro do forno, do fogão desligado, tá? Pra poder crescer. Vou deixar mais ou menos uns 30 minutos e já eu volto com vocês. Então, pessoal, com a minha massa ela já dobrou de volume. Agora eu vou jogar um pouquinho de farinha de trigo aqui, só polvilhar mesmo, para não grudar. Vou passar minha massa para cá. E vou começar a modelar os pãezinhos. Na verdade, pessoal, você pode fazer esse pãozinho pesando na balança para ficar um tamanho padrão. Mas eu não vou, eu tenho a balança, teria como eu pesar, mas eu vou fazer no olhômetro mesmo, mostrar para vocês mais ou menos como fazer, para aquela pessoa que não tiver balança, ela também poder ter mais ou menos um rendimento mais ou menos igual quem tem a balança. Então eu dividi ao meio, então ao meio novamente. Vou dividir essa aqui ao meio. E cada parte dessa eu vou dividir ao meio para mais ou menos ficar do mesmo tamanho. Então, 4, 6, então deu 8 pães, mas eu não vou fazer ele assim, eu vou fazer ele um pouquinho menor. Então, cada meio eu vou cortar ao meio. Não fica certinho, um tamanho padrão, né, pessoal? Porque tamanho padrão teria que fazer mesmo, se você for fazer para vender. O bom mesmo é pesar na balança. E se você for pesar na balança, você pode pesar 100 gramas. Cada pãozinho com 100 gramas, que é um tamanho ideal. Então, eu parti no meio de cada um. Ele me rendeu 16 pães. Se for de 100 gramas, você vai conseguir mais ou menos uns 12 pães. Só que aí vai ser 12 pães um pouco maior. Aqui, pessoal, eu só polvilhei com um pouquinho de farinha de trigo. E primeiro eu vou bolear cada massinha dessa. E vou deixar crescer mais um pouquinho para depois finalizar o formato do pãozinho, tá? Então é só fazer uma forma em forma de bolinha. Então é só pegar a massa assim e dobrar ela ao meio, vir com essa outra parte, dobra, vem com a outra, dobra e faz tipo uma trouxinha assim, como se fosse uma trouxinha. E aí fica assim, e aí é só você modelar na mão, tá? É fácil de fazer, super simples. Se você achar que assim é difícil, você pode pegar assim, dar uma apertadinha nela e faz uma bolinha. Quando você fizer a bolinha, você começa a apertar ela assim para baixo, para essa parte ficar mais lisa. Aí você faz assim como se fosse uma coxinha, aperta um pouquinho, coloca para baixo e pressiona, tá? Então vou fazer assim com todos. Vou levar
Vou tampar novamente e vou colocar para crescer mais uns 10, 15 minutos. Mas aí, até que ela dobre um pouquinho de volume e tamanho. Mas aí eu falo exatamente o tempo que ficou para vocês, tá bem? Então, já bolei todas, pessoal. Deixei aqui com uma distância de cada bolinha. E vou cobrir com esse saco. E vou deixar descansar aqui mais ou menos 10 a 20 minutinhos, tá? Aí eu volto com vocês. Então, pessoal, acabei de tirar. Se passaram só 10 minutos, tá? Deixei 10 minutinhos só. E agora eu vou modelar cada pãozinho. Fiz da mesma forma, eu coloquei só um pouquinho de farinha de trigo aqui pra untar. Então, como que eu vou modelar? Eu vou pegar aqui uma bolinha, olha, peguei cada bolinha. É só pressionar para baixo, tá vendo? Assim. Aí vai formar... vai ficar assim, olha. Então, você une essas duas pontinhas aqui, une e faz assim, vendo? Aperta assim com a mão e depois modela aqui entre a sua mão. Pressiona um pouquinho, olha, e assim a gente modela. Tá? Também tem uma outra maneira, pessoal, de modelar esses pãezinhos. Aí fica a critério de cada um. Então, um modelinho, uma forma de modelar ele é essa. E tem a outra forma que eu vou mostrar pra vocês. Que eu já fiz aqui também no canal. É você pegar a bolinha, abrir sobre a mesa, pode abrir com rolo ou com a palma da mão. Aí você abre. Pode ser com rolo também, tá? Vou abrir com a palma mesmo da mão. Então, você abre a massa, bem abertinha. E depois é só dobrar assim, ó. Você dobra, pressiona com a mão para ficar bem firme, dobra novamente, pressiona com os dedos para ficar bem firme e dobra novamente. E aí, essa parte aqui, você coloca ela na forma do lado de baixo, tá? Tem assim, ou seja, dessa forma ou dessa forma, para você modelar os pãezinhos, tá? Então, eu vou modelar todos aqui e já volto com vocês. Terminei de modelar todos, pessoal. Modelei essa forma nesse formato e essa outra forma nesse formato. Agora eu vou cobrir cada uma dessa forma com um papel, com plástico, com esse plástico, e vou deixar crescendo, tá? Aproximadamente uns 40, 45 minutos. Depende muito do tempo que tiver na sua cidade, tá? Mas eu vou falar quanto tempo que ficou aqui. Mas não se prende muito à questão de tempo, tá, pessoal? O que vocês têm que olhar é quando dobrar de volume. Tiver um volume, um tamanho já ideal para levar pro forno. Eu vou mostrar para vocês o tamanho. É isso, tá? Então, assim, não se prende, porque tem muita gente que fala, o meu ficou 50, o meu ficou 1h20. É como eu falei, é muito relativo. Depende muito da temperatura do dia da sua cidade, tá bom? Então, quando crescer e dobrar de volume, eu volto com vocês. Então, o pão já cresceu, pessoal. Ficou 1h20. Ficou assim. Agora, pessoal, eu vou passar aqui uma gema, a clara que eu usei na massa, então eu reservei a gema para estar pincelando aqui por cima. Eu coloquei uma colherzinha de leite e vou pincelar cada um. Meu forno já está pré-aquecido, tá, pessoal? Há uns 20 minutinhos ele está pré-aquecido a 180 graus.
Então, é só pincelar. Se você quiser, você pode também levar ao forno sem passar nada por cima. E assim que você tirar do forno, você passa manteiga ou margarina, que fica um brilho, fica muito bonito. Mas eu vou passar a gema com leite mesmo. Se você não tiver um pincelzinho, tem como você umedecer um papel toalha aqui na gema e ir passando também, tá? Esse não é o problema, tá? Se você não tem o pincel. Ah, não tem papel toalha, não tem problema. Lava a mão bem lavadinha e passa com as pontas dos dedos. Não é por isso que você vai ficar sem fazer o seu pãozinho, tá, pessoal? Essa receitinha, como eu falei, é uma receitinha bem econômica. É feita com água, né? Não usa margarina nem manteiga. Então, terminei aqui de pincelar todos e agora eu vou levar ao forno. E já já eu volto com vocês. Coloquei aqui no fundo, pessoal, uma forma de pizza. Pode ser qualquer forma que você tiver. Coloquei água, deixei... enquanto o forno estava pré-aquecendo, eu deixei a forma aí dentro para a água estar bem quente. Coloquei os pãezinhos já aqui. E assim, essa água, esse vapor não vai deixar o fundo do... Não vai deixar o fundo do pãozinho sair queimado. Então, eles vão assar por igual, tá bem? É só uma dica, e essa dica eu sempre uso, é muito boa. Então, pessoal, eu acabei de tirar do forno, ainda estão bem quentes. Eu resolvi passar um pouquinho, ó, derretir um pouquinho de margarina e vou passar aqui por cima, só para dar um brilho. Mas não tem necessidade se vocês não quiserem, tá? Vou passar mesmo só para dar um brilho. Dá uma corzinha. Mas se você for passar, tem que passar ainda quente, tá, pessoal? Aqui os pães já estão bem frios, tá, pessoal? Deixei esfriar. Então, vou tirar aqui para mostrar para vocês. Olha, bem fofinho. A massa dele é muito fofinha, tá, pessoal? Um pãozinho também muito saboroso. Olha, pessoal, que maciez. Muito macio. Olha, ficou bem assadinho também, não queimou no fundo, tá vendo? Olha, que massa, pessoal. Mostrar por dentro como fica. Olha que massa. É uma massa muito gostosa, tá, pessoal? Muito saborosa. Super, super compensa fazer, tá? Olha que massa. Então, vou tirar todos daqui. Vou colocar na forma. Eu acho que compensa muito, né, pessoal, a gente fazer pão em casa. Você sabe o que você tá comendo. Olha, pessoal. Perfeito, pessoal. Coloquei aqui, pessoal, nessa cestinha para mostrar melhor o resultado para vocês. Olha,
pão maravilhoso, muito fácil de fazer e super compensa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fique com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!